Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá! Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. E este programa é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, que se localiza no Recanto Maestro. Hoje eu estou com uma convidada, Clarissa Mazon Miranda, é uma jornalista, e nós vamos conversar um pouco com ela. Bem-vinda ao programa, Clarissa. Obrigada, Lígia. Clarissa, eu vejo alguns trabalhos teus, né? Tu tem a formação em jornalismo. Eu gostaria que tu começasse nos falando sobre a tua escolha no jornalismo, o que te levou, né? E até nós chegarmos ao cinema, que também tu aprecia e usa como estudo, né? Como é que as coisas foram despertando na infância, na adolescência, se tu teve algum sinal, assim, que começou a te levar para esse caminho. Claro. Bom, eu sempre gostei de cinema. Eu acho que a primeira que surgiu, a primeira vocação assim que despertou para mim foi o cinema e não o jornalismo. Na verdade, eu de criança, uns amigos sabiam quanto eu gostava de cinema e tinha até um pai de uma amiga minha sempre lembro que ele falava, menina do cinema, era eu. Porque eu era aficionada mesmo, eu sabia tudo dos filmes. Na época tinha uma revista que chamava Revista 7, e ela só falava dos filmes, e eu costumava ler sobre os filmes antes de ver os filmes, então eu era quase a chata, assim, eu sabia mais ou menos muita coisa dos filmes. Quando o filme O Quatrilho foi concorrer ao Oscar, eu acompanhei aquilo como se fosse uma Copa do Mundo, assim, porque pra mim era, no perfil de criança que eu era, e de adolescente, era muito mais emocionante do que futebol, porque eu nunca fui do esporte, eu sempre fui das artes, né? Então eu acho que o cinema eu sempre gostei, sempre sabia os nomes dos atores, era fã do Indiana Jones, era fã das séries, assim, gostava muito. Que bacana. E eu sempre, na minha família, a gente tinha que passar pra federal, como a gente falava, não tinha opção. Pra mim também. Tinha uma opção, a federal, e depois se não desse a federal, bom, aí tu podia trabalhar e pagar o teu cursinho, era a segunda opção. E a gente tinha muito, o meu pai sempre foi muito de nos puxar pra ter boas notas e estudar muito. Então eu sempre estudei bastante, assim, sempre fui de tirar nota boa, era também outra coisa porque eu gostava também, não era só porque eu tinha essa obrigação. Mas na hora de escolher o vestibular eu nem, assim, a minha cabeça nem foi para profissões que não tivessem na federal. E na época a federal não tinha cinema. Então eu escolhi o jornalismo. Eu tava bem em dúvida, foi uma fase assim de insegurança grande na adolescência. Eu pensei em fazer medicina, porque nessa de estudar muito, tu acha que tu tem que ir para os cursos que são, assim, seleções muito fechadas, muito difíceis. Eu tinha essa coisa. E foi nessa época que eu até cheguei a fazer orientação vocacional e fui fazer uns estudos, assim, e até conheci com isso a metodologia ontopsicológica. Foi aí que eu conheci, foi porque na orientação vocacional. Sim. E a gente acabou vendo que meu perfil, né? Eu digo porque daí eu tive uma ajuda, que meu perfil é muito da comunicação. Então, eu podia fazer, como dizia lá na avaliação, publicidade, podia fazer até artes plásticas, mas era para esse lado, assim, era para comunicar ou comunicar através da arte. Então, eu fui fazer jornalismo, que tinha na Federal. Publicidade também não tinha na Federal. Eu cheguei a passar em publicidade numa privada, passei em primeiro lugar, mas não fiz. E o jornalismo foi crescendo em mim. No começo ele não é uma faculdade fácil, eu acredito que é um pouco como arquitetura, assim, porque a gente entra na faculdade achando que a gente sabe escrever, porque a gente aprendeu a fazer redação no colégio. E a Federal de Santa Catarina tem, ela tem assim, a gente diz assim, uma marca registrada entre as faculdades de jornalismo do Brasil, porque ela realmente mudou a grade curricular em um determinado momento, antes de eu entrar no curso, para que o aluno tivesse muita prática. Então, assim, a posição dos professores era, eu não sei se eles vão sair daqui sabendo teoria, mas eles vão sair sabendo escrever, porque eles precisam sobreviver como jornalistas. Era uma posição bonita, eu acho, Olha, muito que bacana, séria. Né? Então, a gente chegava lá e na primeira fase tinha uns professores porrada de redação, que basicamente estavam ali pra te dizer que tu não sabia nada. E era difícil escutar aquilo quando tu tava com 17 anos. É verdade. É uma coisa muito difícil de escutar. E foi o que eu escutei. Tu não sabe nada. Então, as 3 primeiras fases a gente tem que ter humildade, né, Clarissa, também, né? Quando a gente ouve isso, alguns têm, outros não, né? Ter humildade pra se abrir e aprender, então, o que tem que ser aprendido, né? Não, com certeza. É uma forma de arte, né? A escrita, assim como a arquitetura tem o seu viés artístico, assim como tem o técnico. E a gente tem que parar e dizer assim,
Até porque não era uma coisa que eles falavam pra nos ofender. Eles pegavam um texto que a gente tinha produzido, então eles tinham dado a chance de tu se mostrar. E mostrar que tava um horror, assim, que não falava com ninguém a não ser contigo mesmo. E aí isso me ensinou muito, assim. Então eu me lembro assim, eu posso dizer com certeza, os 3 primeiros semestres eu queria desistir, porque eu achava aquilo impossível, aquilo era muito difícil. Eu adorava as aulas, eu ria pra chuchu, porque eles pegavam meu texto e tão horríveis, eu ria junto, mas depois que cheguei em casa eu disse, mas o que eu vou fazer da vida se eu não sei escrever? Aí lá na 4ª, 5ª fase, eu comecei a me acalmar, porque aí justamente por técnica desses professores, eles viram assim, bom, esses não desistiram até agora. E tu foi aprendendo a técnica e foi te aprimorando e tu foi vendo que tu podia. Exatamente. Olha que legal. E aí a gente tem, esses professores são muito hábeis, são assim, pessoas que eu tenho carinho até hoje, às vezes eu encontro e ainda, poxa, como mudou minha vida, até hoje eu penso neles quando eu tô escrevendo. Então a gente tem o mesmo professor da primeira fase que tu achava um monstro, que te disse que o teu texto era um horror, na 4ª fase assim, tu acha ele um anjo, porque ele pega o teu texto e ele finalmente consegue dialogar. Sim, no fim são os melhores professores, né? São esses que nos cutucam e fazem a gente vai pra casa estudar, aprender, né? Trabalhar e depois tu volta. Exatamente. É muito legal. E no mestrado e doutorado, essa foi a época da graduação, né? E no mestrado e doutorado, depois tu seguiu alguma passagem, assim? Sim. O mestrado eu fui mais humilde, porque eu não, justamente por ter tido essa graduação, eu não tinha muita experiência acadêmica, como a gente fala, de cientista, né? Então eu não fiz, por exemplo, iniciação científica na faculdade. Eu tive algumas cadeiras teóricas, não é que a gente não tem nenhuma. Fiz os artigos que precisava, mas nunca tinha publicado. Eu era bem, assim, inocente na coisa do... crua, é a melhor palavra. E então eu fui para um mestrado mais convencional, claro, saindo da graduação em jornalismo, procurei um mestrado em jornalismo ou em comunicação, que é sinônimo, que são 2 nomes para a mesma área. E eu achei aqui na Federal de Santa Maria, eu tinha uma oportunidade de emprego aqui no Recanto Maestro, e juntei as coisas, né? Então, já que se eu passasse no mestrado, eu aceitava a oportunidade, eu passei e vim. Claro, que legal. E daí eu fiz o mestrado estudando comunicação midiática, que é o nome do mestrado do UFSM, ali um mestrado excelente, tive ótimos professores, e eu estudei a questão das fontes jornalísticas, que é um estudo interessante porque uma matéria de revista, como a da Veja, que foi o caso do veículo que eu estudei, ela é completamente posicionada pelas pessoas que o repórter escolhe entrevistar. Então, em tese, o repórter é neutro, mas ao escolher entrevistar alguém, tu já, de certo modo, posiciona a matéria. Ou tu vai entrevistar... A gente estava estudando as reportagens sobre o tsunami, que foi a época do tsunami, né? Que era o grupo de pesquisa da minha orientadora estava estudando essas matérias. Então eu só entrei no grupo. Analisando as chamadas, os letreiros, como é que chama a atenção, como a gente vê isso toda hora, né? Nas grandes tragédias, como é que eles usam, é isso? É um pouco isso, e também a questão de quem é que eles escolhem entrevistar, que a gente no jornalismo chama de fontes, essas fontes. Quem eles escolhem entrevistar. Eu devia ter escolhido, porque tem essa questão também eu podia ter estudado a questão da diagramação, que também influencia, né, na perspectiva da matéria mas a gente escolheu estudar as fontes de entrevista. Interessante. E daí se a pessoa, por exemplo, o repórter escolhe entrevistar mais as vítimas, ele não vai ter uma matéria técnica, ele vai ter uma matéria emocional. Se ele escolher entrevistar um pouco mais o especialista que explica por que o tsunami aconteceu, ou o médico que está explicando como é que o hospital está se agilizando para atender as vítimas. Existem escolhas, e essas escolhas conduzem a uma matéria. Então, a gente fala em neutralidade, que é o que a gente deve buscar sempre, né? Na imparcialidade jornalística. Que bacana. Mas essa escolha maneia um pouco as coisas. É verdade. E ajuda ou não a comunidade, a sociedade nas informações, né? Exatamente. Nós vivemos isso toda hora. E o doutorado foi para que linha? E daí o doutorado foi onde eu me senti mais livre, assim. Aí eu já sabia como é que era, mais ou menos, a estrutura de uma pesquisa acadêmica. Faltava aprender muito, é claro, mas eu me permiti estudar uma coisa que eu queria há muito tempo estudar, que era essa latência que tinha em mim de querer buscar o cinema, de algum modo, no estudo, legal. Né? Mais uma vez, na Federal não tem aqui cinema. Teria lá em Pelotas, que é longe, tu vai dirigindo 5 horas, mas não sei se tem doutorado lá. Aí eu tava fazendo workshops eu fiz muito workshop na época entre o mestrado e o doutorado para ver o que eu estudava. E eu busquei um de análise crítica de filme, né? Que é análise fílmica, é um crítico de cinema. Que legal. E foi assim uma surpresa, eu tava lá bem assim, só vamos ver o que dá. E daqui a pouco o cara falou assim no meio da palestra: porque vocês sabem, né, que roteiro de filme também é literatura. E essa frase me deu um clique, assim, eu disse, não tem no cinema, mas pode ter nas letras alguém estudando roteiro de cinema. Sim. E aí foi aquelas coisas que é pra ser, assim, aí deu certo. Aí eu cheguei aqui, comecei a procurar roteiro de cinema, letras, o UFSM, botei no Google,
E saiu realmente que tinha uma disciplina, tinha um professor, não veio o nome dele, o André, professor André Soares Vieira, que estudava roteiros de cinema dentro da literatura. Porque ele estudava não o roteiro em si, ele estudava a adaptação do livro para o roteiro. E isso é um âmbito da literatura, porque é tudo texto até então, né? Só começa a ser filme quando tu passa do roteiro pro filme. Para as imagens, né? Exatamente. Que e legal. aí foi onde eu entrei para essa área do cinema que eu sempre quis. Eu acho que a UFSM tem uns grupos, assim, tem umas coisas bem bacanas, festivais, inclusive. Eu tenho visto, assim, porque esse programa também ele envolve a temática do cinema, que é dentro das 7 artes, né? Também por isso te convidei, porque eu sabia que tu podia trazer conteúdo importante para o nosso programa. E então, pra gente encerrar esse bloco, né, que nós vamos para um outro depois, eu gostaria que tu falasse assim, um dia eu assisti uma aula tua onde tu usou o teatro na turma de Direito e eles faziam uma apresentação e atuavam, né, como romanos e tal. Então eu queria que tu explicasse um pouco esse instrumento do teatro que tu usou como instrumento na didática de aula, né, na pedagogia. Qual era o propósito e o resultado? Bom, eu sou professora de formação empresarial e liderança aqui na faculdade Antônio Meneghetti. E a gente se permite ser muito criativo nessa disciplina porque justamente tu tá ensinando os alunos a empreenderem, a liderarem, a criatividade é um aspecto disso, né? Sim. E com os alunos de Direito, a gente pode buscar um pouco... Os alunos de Direito têm mais ou menos, eu percebi dando aula para eles, que eles têm a característica de gostar de ler. Por estarem no Direito é muito fácil tu ver, esse aluno ele lê, é de verdade, assim, ele chegou na aula porque precisa ler muito no Direito. Gente, hoje em dia não é... Em tudo, não é só no Direito. Não, sim, mas eu digo, tu não tem isso em todos os alunos de graça, assim. Isso é a nova geração não tá acostumada a ler, tá acostumada a ver TV. Entendi, por isso que tu te referiu àquela turma, eles gostavam de ler. O pessoal do Direito, eu já dei aula na administração, nos sistemas de informação, mas normalmente no Direito o pessoal gosta de ler. E aí a gente descobriu, foi uma inspiração também. Eu tava falando com uns estagiários ali da Associação Autoarte e a gente tava conversando, disse, semestre que vem eu queria trabalhar uma coisa assim com arte dentro da disciplina. E aí eu disse, alguém deve ter feito alguma coisa com teatro, alguém deve ter feito pro Direito. Eu comecei a pensar, alguém deve ter feito. Aí eu comecei a fuçar na internet, Direito, teatro e tal. E aí eu descobri que a Universidade Federal de Pernambuco foi uma universidade super tradicional em transformar peças clássicas de Shakespeare, o que fosse, em julgamentos. Ela pega aquelas que tem uma questão judicial, né, Hamlet, né, essas que tem um crime, assim, forte, Otelo, matou a esposa e tal, e transforma num julgamento. E dessas universidades de Direito, se eu não me engano, foi a de Pernambuco, nasceram grandes atores, que no final acabaram optando pela arte, não mais pelo Direito. Que legal! É muito legal essa história. Muito. Então você encontra isso na internet. Aí foi daí que eu tirei a ideia. Se não me engano, Paulo Altran, que foi o maior autor do nosso teatro, veio de uma experiência assim. Ele começou no Direito e foi atuando. Aí aqui na ANF a gente fez a adaptação de Otelo, fez a adaptação do Mercador de Veneza. E aí a nossa professora de teatro, que é a Vera, né? Agora a gente deu uma parada no projeto. Né? Ela nos sugeriu, então de repente vamos para um grego, porque grego é sempre clássico, né? E aí a gente tentou então o julgamento de Sócrates. E aquilo acho que foi o teatro mais assim desafiante, porque a Vera disse, não, agora tá na hora da gente, porque a gente tinha feito 3. E os alunos sempre falavam um pouco, era tipo assim, tinha um narrador, que era uma voz, e aí a história ia acontecendo, mas o aluno em si não falava muito. Naquele ali, os alunos tiveram que decorar grandes textos. Foi o que eu vi, né? Nossa, foi o que eu assisti. Respeitaram aquilo de um jeito lindo, assim. Foi muito legal. Muito legal. E se arriscaram, porque era uma proposta cenográfica diferente. Eles não ficavam só no palco, tinha gente em cima do teatro ali aberto. Sim. Então aquilo para um aluno de Direito, até que é meio convencional, aquilo sim foi um negócio que eles falaram, será, professor? Você vai. E em termos de resultado, o que tu percebeu depois? O que causou isso? Assim, não existe ferramenta melhor do que o teatro para ensinar uma pessoa a falar em público. Não existe, assim. Que bacana. E o aluno de Direito precisa saber isso. Eles podem claro que o aluno pode dizer assim, professor, eu aprendo isso quando precisar, na hora de ir para um tribunal, ou quando eu precisar fazer uma arguição enquanto promotor, o que quer que ele seja, que ele vá ser. Só que não é o teatro. O teatro, ele te põe numa situação tão fora da tua realidade e tu pode ainda por cima viver outro. Tu tem desculpa para fazer, gritar, se expor, porque tu não é mais tu é um personagem. Então o teatro te dá esse habeas corpus, vamos dizer assim, e tu se solta e aí tu aprende o teu limite na oratória, né? Isso é muito legal do teatro. Que bacana. Clarissa, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo
Para falar, então, agora mais do cinema, sobre Cate Blanchett, a Clarissa escreveu 2 artigos aqui que me chamaram muita atenção. Nós vamos conversar sobre eles. A gente espera vocês logo, logo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Hoje estamos com a jornalista Clarissa Miranda e nós vamos continuar conversando sobre um artigo, 2 artigos, aliás, que ela escreveu nessa revista Performance Leader sobre a Cate Blanchett, que está na capa. Clarissa, eu li os teus artigos e eu gostaria de falar primeiro sobre a atuação da Cate Blanchett como mulher, né, como atriz, na sua personalidade. O que tu aprendeu ou pesquisou nesse artigo que contribuiu para ti e para nós também? Uhum. Lígia, essa pergunta me deixa bem feliz de contar, porque eu sou fã da Cate Blanchett e poder contar como é que foi essa experiência foi super forte para mim, é muito legal. Então a gente conseguiu a entrevista com a Cate Blanchett por meio de uma amiga, que é a Ana Maria Baiana, que mora para entrevistar, isso é legal saber, assim, para entrevistar um ator famoso desse jeito, né, assim, o Cate Blanchett da vida, que faz filme em Hollywood, só entrevista, porque geralmente os filmes promovem aquelas sessões de entrevistas, que a gente vê às vezes também na televisão, mas aquilo, só quem tem acesso são repórteres cadastrados na Hollywood Reporter Association, que é uma associação de repórteres que tem que morar pelo menos há 2 anos em Hollywood para começar a fazer o cadastro lá, é bem complicado. Entendi. E nessa lista só tem 2 brasileiros, uma é a Ana Maria Baiana, então ela é uma amiga nossa, eu mandei as perguntas daqui para ela, né, que é uma sugestão, claro, que ela é uma jornalista, então eu não ia interferir no trabalho dela, teve um pouco dela e um pouco meu, mas eu precisava passar para ela a pegada de liderança, que é o que a gente trabalha na Performance Leader. Isso. Então eu passei, a gente fez ponto que vocês queriam tocar. Ponto que a gente queria tocar. E ela fez o trabalho da entrevista. E aí a gente retornou a abertura da entrevista é minha e o restante do texto, que são as perguntas, veio dela, então pra gente fazer aqui a edição. Bom, e por que a gente escolheu a Cate até para ser capa de uma revista sobre liderança feminina, né? Que foi uma escolha do nosso editor-chefe, o Ricardo, e do conselho editorial da revista.
porque ela é realmente, na minha visão, foi esse motivo da escolha. Eu não estava ali quando escolheram para a capa, mas eu acredito que ela é um exemplo, assim. É uma mulher que, primeiro, ela é muito boa tecnicamente. Ninguém pode dizer que ela é só um rosto bonito no cinema. Tecnicamente, ela é muito fera. Então, assim, a Kate não começou no cinema, ela começou no teatro. E isso geralmente dá um caldo pro ator, como a gente fala. Ela começou na Sydney Theatre Company. Se vocês forem à Austrália algum dia, não deixem de ir em Sydney, nas docas, assim, da cidade, onde tem quase um trapiche, daqui a pouco tem um teatro montado em cima. É super tradicional, o país é um país jovem, que nem o Brasil, mas na medida dos países jovens, essa companhia é muito tradicional, né? Não é assim de 500 anos, mas tem essa tradição. É de lá também que saiu o Geoffrey Rush, que a gente vai falar quando a gente for falar do outro artigo que é sobre Elizabeth, porque o Geoffrey Rush é o Walsingham, é o personagem do Walsingham. Então, ambos saíram da Sydney Theatre Company. Olha, que legal. Se conheceram lá. E lá ela já começou a ser premiada, né? Ela não tem só a beleza, ela tem uma persona de atriz muito forte. A gente fala assim, tu vê a máscara facial da Kate pra um personagem é completamente diferente do que ela vai fazer em outro personagem. Tu não reconhece a Kate, tu reconhece o personagem que ela fez. Ótimo, e essa é a marca de uma grande atriz. Isso. Né? E aí, quando ela vai pra Hollywood, tu vê as escolhas de filmes que ela faz, tu vê uma coerência muito grande. Então, ela geralmente faz uma mulher forte, ela geralmente vai fazer, pode ser que até a mulher tenha ali uma trajetória que não seja de sucesso, né? Que a gente não tem um final super feliz. Ela fez um filme que eu sempre esqueço o nome, mas é um dos meus preferidos. Ela faz uma jornalista que não perde imagina, ela é jornalista. E ela é produtora do 60 Minutes, que é um programa famoso americano. E ela tem uma gana com uma questão que ela acaba indo quase, ela perde a carreira dela, mas tu vê assim a força daquela mulher. Então ela sempre escolhe uma personagem forte. Foi assim no Blue Jasmine. Foi assim também no Carol, que é um outro filme. Esses dois ela concorreu ao Oscar, o Blue Jasmine ela ganhou. E ela tem essa coerência de escolha. Normalmente o ator é muito responsável pelas escolhas que faz. E aí, como ela tem filhos, ela também faz filmes para as crianças que são lindos. Assim, tu procura filmes com a Kate de criança, ela fez o Cinderela, ela fez a Madrasta. É muito legal. E a atuação dela tá sempre muito boa, assim, sempre brilha no filme. Senhor dos Anéis, ela faz aquela rainha elfa, que é uma personagem super bonita também. E a Kate, além disso, ela tem um papel de liderança natural. Então, ela vai apoiar sempre ela já foi a presidente do júri do Festival de Cannes. E em um determinado momento da vida, ela e o marido decidiram voltar à Austrália para criar os filhos por lá um pouco de tempo. Como ela estava por lá mesmo, ela assumiu a direção artística da Sydney Theatre Company, com o marido que é autor de obras, de peças de teatro. E ela voltou a atuar em teatro, o que dá de novo aquela, vamos dizer assim, faz aquela musculação de novo pro ator, porque teatro tu atua todas as noites, o cinema tu faz uma vez. É muito mais difícil, porque tem filmagem e tal, não sei o quê. Mas o teatro é todas as noites com o público na tua frente. Isso também tem, na verdade, não é muito mais difícil. Cada um tem a sua outra dificuldade. performance, É outra né? performance. É ao vivo. É uma presença, é uma outra coisa o teatro, né? Exatamente. Que bacana. Tem mais alguma coisa que tu queria dizer sobre esse artigo? Porque eu quero passar pro outro. Pro outro, né? Não, eu acho que é isso. É assim, isso, ela como originalidade, personalidade e ação, a mulher como atua, né? Muito legal. Eu quero ver esse filme que tu falou da jornalista. Ah, é super bom. E tá aqui na matéria o nome, aqui eu tenho um problema com nomes, eu não me lembro o nome na hora que eu quero falar. Eu sei também. Que ele tá lá. E uma coisa que me veio quando tu tava falando era, assim, quando tu falou das escolhas dos filmes, ela sempre faz as escolhas, ou seja, ela faz uma escolha inconsciente, mas tem a ver com a personalidade dela, é isso? Eu não sei bem te dizer, assim, eu não conheço, né, ela Claro. pessoalmente, não posso dizer isso. E me veio essa pergunta. Mas assim, eu tô te falando como fã de cinema, eu observei assim que há muito tempo gostando de cinema, tu percebe que os atores que tem eles escolhem, claro que tem um pouco a questão econômica, às vezes tá precisando trabalhar, faz o que der, mas de certo modo os atores escolhem desde o início o perfil de filmes que eles aceitam ou não fazer, vão dizendo um pouco do jeito que ele é. A Kate tá sempre numa mulher muito forte, assim, ela nunca faz a mocinha, até tem uma resposta que ela diz aqui que ela gosta realmente de não fazer aquela mocinha clichê que tu espera tudo dela e é exatamente assim que o filme entrega. Ela faz uma mulher que surpreende. Em geral, a mulher que ela faz surpreende. Não adianta, tem a ver com a personalidade. Eu acredito que tem a ver. Né? Não tem discussão. Bom, vamos ver aqui a outra pergunta que eu queria, que era sobre o artigo do filme Elizabeth, né? Quem não viu deve ver. Nós vamos falar algumas coisas assim deste artigo e deste filme, onde vocês tu colocou no texto, que é como tema central, que eu entendi, né, a complementaridade entre as inteligências masculina e feminina na lógica do poder e na construção de um grande projeto.
Como é que então tu vê o uso desse filme usando como didática, né, na operação, digamos, na formação, inclusive de pessoas? Fala um pouco sobre a lógica do filme, que também nos traz como experiência, né? Claro. Sim, aqui esse texto ele é uma análise fílmica, né, uma crítica, então é sempre um ponto de vista do profissional que escreve, né, e ele tem, de certo modo, um pouco a sintomatologia. Ele tem como sintoma o fato de que eu trabalho com filme em sala de aula. Então eu acredito realmente que o filme é uma ferramenta didática forte. E isso é uma cultura que a gente tem aqui na Antônio Meneghetti Faculdade, porque eu digo aqui porque nós estamos realmente geograficamente perto, no Recanto, mas o fundador da faculdade, o professor Antônio Meneghetti, tinha desenvolvido já o estudo da cineologia, que de certo modo trabalha também a pedagogia por meio dos filmes, né? Então para mim é muito costumeiro ver o filme como isso, como um elemento que ensina. E nesse caso do Elizabeth, que é um filme, esse é o livro da cineologia. E o Elizabeth, que é esse filme muito emblemático sobre liderança feminina, não é fácil tu encontrar um personagem feminino que tenha realmente exercido por tantos anos a liderança, e uma liderança que seja aceita num país universalmente, né? Então a Elizabeth conseguiu esse poder, que foi 40 anos de governo, e que é raro, né? É raro. O filme, ele por isso é um personagem também tão importante pra gente estudar um pouco de liderança feminina. O que eu acho que esse filme ensina? É isso que o texto reflete. A questão de que na trajetória da Elizabeth, aí tem uma diferença. Historicamente, houveram 2 homens na trajetória da Elizabeth, 2 consultores que ela tinha, conselheiros, né? Na época de rei tinha conselheiro. E no filme só aparece um, que é o Walsingham. Na verdade, o outro aparece, só que ele tá velhinho, ele tá de cabelo branco, o Sir William. E ela, no começo do filme, já diz assim, vou aposentar o senhor, com todo o respeito do mundo, gosto muito do seu trabalho, vou ficar com esse aqui. Que era o cara que tinha sido, o Walsingham tinha sido escolhido para cuidar da segurança da rainha, para descobrir os espiões que estavam ali para matar ela. O William contratou. E no final ele era muito inteligente, vai dando uns conselhos dentro, a Elizabeth pega e diz, não, fica aqui então, e o velhinho, a gente afasta porque ele quer me casar logo e eu não quero casar logo, entendi. Mas se tu estudar realmente a história, esse personagem dura muito mais, esse do senhor que é aposentado, e depois entra o Walsingham. Mas o filme, como característica, faz isso, tem essa licença poética, para poder contar uma história em 1h30, 2 horas, ele precisa fazer síntese, e essa é feita. E o que esse filme mostra? Na verdade, essa complementariedade entre a inteligência do Walsingham, que é interpretado pelo Geoffrey Rush, e da Elizabeth, que é interpretada então pela Cate Blanchett. Em qual sentido? O Walsingham tinha muito claro como é que funcionavam os jogos de poder e quais eram as ameaças que poderiam inclusive tirar a vida da Elizabeth. Ela não era uma personagem fácil, além de ter uma personalidade forte, que era o importante para o Walsingham, porque ela queria a posição de ambição dela, ela queria o poder, ela não é que estava com dúvidas, ela realmente queria ser rainha. O problema é que ela era considerada a filha bastarda do rei, e realmente foi, porque aquele rei teve tanta esposa que os filhos dos primeiros casamentos foram bastardos. É uma questão que todo mundo conhece, é o Henrique VII, que é um rei que foi o que criou a igreja protestante, foi fazendo divórcio com um monte de mulher até ter um filho homem, e era bem complicado. Então ela é considerada a filha bastarda da Ana Bolena, da irmã da Ana Bolena, aliás. E ela vai ser, por isso, muito contestada no governo, né? Então, ela tinha a prima dela, Mary Stuart, que dizia que era que devia estar no poder. E o Walsingham vai defendendo ela de todo mundo que no final só quer matar a rainha, porque naquele tempo não era assim tirar do poder, era matar mesmo. É verdade, para poder ter o poder, matavam, né? E ela tem vamos dizer assim, a coragem de, então, topar aquela parceria e de dizer, não, tudo bem, então eu vou fazer o que precisa ser feito para poder ficar no poder. Não é fácil, tu vê no filme como ela sofre, porque entre as pessoas que tramam contra ela tá o amor da vida dela, que é o personagem que aparece no começo. Mas quando o Walsingham realmente consegue mostrar que o cara estava envolvido na trama de traição, que ia matar ela, e depois ele se arrepende, depois ele diz que foi uma confusão dele, mas ela diz assim, não, tudo bem, eu te deixo vivo, mas eu não posso mais estar junto. E tu vê que a questão que vai levando ela adiante é justamente ela ter aceitado escutar esse personagem do Walsingham. Do lado dela tem uma personalidade muito forte, como eu tinha dito, mas também muito carismática. Tem uma cena linda no filme que ela tá... Porque é um problema, afinal de contas ela é protestante, mas ela não quer mais que hajam sangrias de católicos pelo país, ou sangrias de protestantes, ela não quer mais a briga religiosa. Então ela vai enfrentar o clero da igreja inglesa e se coloca naquelas salas lá das abadias, em uma grande sala cheia de religiosos,
e começa a debater com eles. E não tem como Walsingham soprar no ouvido dela o que falar, é tudo da cabeça dela. Ela tinha muito estudo, tinha muito conhecimento de línguas, ela sabia falar idiomas, ela estudava muito o dia inteiro, todo dia ela estudava um pouco. Então ela vai se defendendo. Enquanto isso, o Walsingham prende no porão daquele lugar lá todos os clérigos que eram os mais radicais, os 6 que iam acabar com ela. E aí deixa os outros lá pra ele, ela ganha os outros, mas ele ganha aqueles 6 lá embaixo. Sim, ele Então, é inteligente, né? Ele atuava com essa inteligência que no fim ele ajudava ela e ela se mantinha, né? Então acho que é isso, Legal. Lígia. No final, esse governo da Elizabeth é o que garante que a Inglaterra seja o que ela é até hoje, né? Essa supremacia em termos, inclusive, linguísticos. Se a gente for pensar, a gente tem que falar inglês hoje em dia. Isso não vem porque a gente quer. A gente parece que tem por quê? Tem porque algum dia alguém fez essa nação ser considerada a potência mundial. Sim. E com certeza foi uma semente que veio ali daquele período. É. Que legal, Clarissa, que bom que tu gosta de estudar. Eu me lembrei de um outro fato que esses dias eu vi sobre a história da Leopoldina da Áustria, que veio para o Brasil para casar com Dom Pedro I. Se tu souber um pouco dessa história, a gente pode fazer outra entrevista para a gente começar a entender essa questão da educação que vem de um berço e que às vezes tem coisas que nos desviam daquilo que tem valor. Ah, sim. Na nossa vida. Isso sim, né? isso deve ter. E para a mulher, assim, ao longo da história, é cheio de exemplos assim, emblemáticos de exemplos. Talvez pessoas que podiam ter sido uma liderança política e não puderam por causa da educação de seu tempo, né? Que tinha um papel para a mulher. Isso é uma quebra que a Elizabeth faz e é radical, porque no tempo dela não é que a mulher podia governar. Ela ia ser a rainha consorte de um rei, só que ela não quis. Assim como a Hildegard de Bingen também, que também, né, na Alemanha, já fiz um programa sobre ela, que também é uma que quebra os paradigmas e vai à luta, né? Nós precisamos encerrar o programa e tu trouxe esse livro aqui do Pozenato, tu queres falar um pouco sobre ele sinteticamente, tu usou no teu doutorado, é isso? Podemos encerrar com essa tua experiência no doutorado, né, que tu fez. Não, o Pozenato eu trouxe porque a gente está fazendo esse programa no Rio Grande do Sul e ele é um autor gaúcho e eu gosto sempre de falar que às vezes o pessoal esquece que a gente tem muita gente boa atual, viva, que a gente não dá valor. Então o Pozenato, quando eu fui estudar no meu doutorado, que era adaptação justamente de livros para roteiro de cinema, eu procurei o professor perguntou, né, professor André, qual que vai ser o teu case, né, qual é a obra que tu vai estudar? E aí eu falei, poderia ser o Quatrilho, porque eu conhecia o professor Pozenato, o meu pai conhecia e aí me apresentou para ele. E o professor Pozenato escreveu o Quatrilho, que depois virou um filme, que depois concorreu ao Oscar, né? Então eu achei que era uma boa, assim, fazer um tema popular. E aí eu fui realmente conhecer ele pessoalmente, fazer as entrevistas com ele. E aí eu me impressionei imensamente com a produção dele. Então fica a dica para quem gosta de ler. O professor Pozenato, ele tem o Quatrilho é um livro sobre a imigração italiana em Caxias do Sul. Um caso de amor entre 2 casais, muito, muito empolgante, muito emocionante. E depois de escrever ele, o professor escreveu A Cocaine e a Babilônia, que são 2 livros que formam a trilogia, então, né, dele. E que fazem o antes e depois do Quatrilho. Fora isso, o professor Pozenato tem vários desses livros de bolso, que a gente chama da LPM Pocket, que são livros de mistério, estilo Agatha Christie, super legais de ler. Não sabia. E todos se passam no Rio Grande do Sul. Um dos que eu mais gosto chama O Caso da Caçada do Perdiz. E aí tu vê assim um crime acontecendo no meio de uma caçada de perdiz, que é uma tradição super do Sul, né? Então, essa é a dica aí do Que legal, do obrigada, Clarissa. A Clarissa também participou da organização das óperas, né? Da ópera O Quatrilho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, com produção, e que também foi para outros estados. Obrigada pela tua participação no programa. Eu que agradeço o convite. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. E você também pode assistir no site santamaria.tv.br, nas páginas do Facebook da Televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques, e também no canal do YouTube Programa Lígia Marques. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você.
Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.